Vitória do Grêmio Prudente no Prudentão, 3-1 para mais de 3.680 torcedores, vibrando, torcendo e empurrando o time a mais uma vitória. A gente começa a entrevista coletiva com o Vinícius Alonso da TV Fronteira. Olá, professor, boa noite. Parabéns pela vitória. Primeiro, eu queria que você fizesse um balanço do jogo. O Grêmio venceu por 3-1, placar aí relativamente alto. No finalzinho teve até chance para fazer o quarto, quinto, mas o jogo não foi tão fácil. O Grêmio sofreu um pouco no primeiro tempo, conseguiu explorar os contra-ataques. No segundo tempo também sofreu até conseguir fazer o segundo e o terceiro. Faz pra gente um balanço do jogo. Concordo. Boa noite. Concordo com as suas palavras. O nosso jogo não encaixou. O Suzano fez um grande jogo aqui dentro. Até elogiei o treinador deles. Eles souberam quebrar o nosso jogo, o nosso ritmo. Uma marcação individualizada muito boa, né? O encaixe deles estava muito bom e a gente teve muitas dificuldades. Tanto que a gente teve mais possibilidades nas transições, nos contra-ataques, né? E os gols acabaram até saindo dessa forma. E no segundo tempo, eles também começaram muito bem, empataram o jogo com chances até de fazer o segundo. E aí, quando nós fizemos o segundo gol, aí eu acho que o lado psicológico entrou, né, a nosso favor, e aí sim nós controlamos o jogo, tanto que fizemos o terceiro, tivemos chance de fazer 4, 5, realmente, mas foi um jogo realmente muito difícil, e nós sabemos disso. Eu tenho falado isso na semana, que não vai ter jogo fácil, né? Não vai ter jogo fácil, mas o futebol é maravilhoso por isso, né? O futebol ele é apaixonante justamente por isso. Muitas vezes quem não joga melhor pode ganhar o jogo. Perfeito. Você também já falou para a imprensa sobre a questão dos 9 pontos. Teoricamente, com 9 pontos consegue ali brigar por essas vagas, né, para passar de fase. O Grêmio está perto, já conseguiu 6. O próximo jogo é em casa, no final de semana agora. Fala para a gente um pouco sobre essa questão, né? O time a passos largos aí, de avançar de fase, como controlar essa euforia. Ainda existem outros 4 jogos. Fala pra gente um pouco sobre essa questão da sequência do time no campeonato. Sim, Vinícius, eu falei em 10 pontos, tá? Eu falei em 10 pontos, que para mim é um número mágico nesse momento. Geralmente, já vi equipes classificarem com menos, mas também já vi equipes não classificarem com 10, né? Mas geralmente, na maioria, isso é estatística, quando você faz 10 pontos nesse modelo, né? Geralmente classifica. Então, é um número que a gente busca. E só que desde que eu cheguei aqui, é uma característica minha, sempre eu falo que cada jogo a gente tem que buscar os 3 pontos. Então a gente trabalha jogo a jogo, é lógico que a gente sabe desse número mágico, enfim, mas a gente trabalha no jogo a jogo, a gente agora foca no São José, né? Os jogadores vão descansar, mas já tem treino amanhã cedo, mas deixa eles curtirem, se divertirem agora, sorrir, né? Brincar ali no vestiário, tem que curtir, aproveitar mesmo. Mas nós não, nós já estamos trabalhando, já estávamos vendo ali o finalzinho do jogo de São José, né, que acabou perdendo, e aí jogo a jogo, vamos pensar aí primeiro no São José, nesse jogo em casa, e realmente o jogo em casa a gente tem que fazer valer. Isso a gente faz 9 pontos, a gente sabe, no sábado se a gente fizer 9 pontos, a gente sabe que a gente realmente dá um passo largo aí em busca da classificação. Vou fazer a última para finalizar da minha parte. Claro que o coletivo é sempre o mais importante, mas eu queria falar especificamente sobre um jogador, com você, sobre o Luquinha. O Luquinha ele não vinha sendo muito aproveitado antes de você voltar ao Grêmio Prudente. Ele já tinha sido importante em outras temporadas, mas essa temporada ele não vinha jogando muito. Você chega, você banca ele começa a jogar, começa a ganhar sequência. Hoje ele é o artilheiro do time. Hoje ele também completou a marca de 46 jogos e se tornou aí o jogador que mais fez partidas oficiais pelo Grêmio Prudente. Fala pra gente um pouco sobre esse jogador, a importância desse jogador e a recuperação dele, né? Você conseguiu recuperar o Luquinha, né, que não vinha sendo muito aproveitado e hoje é um dos destaques do time. Sim, o Luquinha é um jogador que eu já trabalhei com ele em 2020, né? Um jogador de 1 contra 1 muito bom. A principal característica dele é o 1 contra 1 e também a velocidade. Um jogador vertical que joga em direção ao gol. E hoje você pega os adversários, cada vez está mais difícil jogar, você entrar na defesa adversária, cada vez tem menos espaço, né? E você precisa ter esses jogadores que desequilibram no 1 contra 1. E o Luquinha, ele tem essa característica, é um jogador que eu gosto muito.
E realmente, né, ele, quando eu cheguei, ele não era titular e as coisas foram acontecendo, naturalmente, ele está dando resposta aí. É um jogador que nos ajuda muito e ele sabe da importância que ele tem no grupo, né? Mas eu pensei, sempre falo assim, o coletivo bem feito, né, o coletivo organizado favorece o jogo individual. E o jogo individual deles, é óbvio, vai ajudar o coletivo, né? Então, mas o time tá se dedicando, o time está buscando a melhora a cada jogo, né? Hoje soube jogar da forma que o jogo andou, isso é muito importante, porque a gente mostra que também a gente sabe jogar de uma outra forma e mostra que o coletivo está forte e isso acaba com certeza favorecendo o individual. Aí você vê, por exemplo, não só o Luquinha, mas outros jogadores se destacando individualmente, né? Temos vários destaques hoje. Aí você vê o Rafinha, que começa no banco pela primeira vez comigo e entra muito bem. E aí você vê o Afonso, que é um jogador que também é reserva, entrando muito bem. Hoje, para mim, ele mudou o jogo, né? Ele foi a peça fundamental aí nessa mudança nossa no jogo. Então, assim, e outros jogadores aí também se destacando, isso é muito bom e muito importante para nós. Muito obrigado, Vinícius Alonso, da TV Fronteira. Agora, as perguntas dos companheiros da imprensa que não estão aqui conosco hoje, dos online, das rádios. O Matheus Gomes, da Rádio Comercial e Rádio Onda Viva, pergunta: professor, parabéns pela vitória. Rafinha decisivo de novo. Como foi trabalhar para recuperar a autoestima dele uma vez que ele começa no banco de reservas? O Rafinha foi titular comigo em todos os jogos. O Rafinha também é mais um jogador que, quando eu cheguei, não estava com essa moral, né? Ele não estava, é um jogador que, quando eu cheguei, o que o pessoal falava que ele tinha que ir para o banco, que ele não estava rendendo, a torcida mesmo estava cobrando muito do Rafinha, né? É bom lembrar disso. Só que é um jogador que, para mim, ele, desde o primeiro momento, ele deu uma resposta muito boa. E o futebol, as pessoas têm que analisar o futebol como um todo, né? Não é só o jogador com a bola, tem um momento sem a bola. E o Rafinha é um jogador, hoje você achar um meia, tecnicamente, como o Rafinha é, e que também tem jogado sem a bola, marca muito bem, tem se dedicado, jogado para o time, isso para mim é fundamental e o Rafinha tem feito isso. A mudança hoje do Rafinha foi uma mudança pensando no aspecto tático. Por exemplo, o último jogo contra o Desportivo Brasil, o Rafinha jogou muito bem, talvez o melhor jogo dele. E as pessoas devem estranhar. Falam, pô, agora que o Rafinha jogou bem, né? Eu ouvi falar isso. Agora que o Rafinha jogou bem, você vai tirar. Não, foi uma mudança tática, porque o Assuero é um jogador mais meia ofensivo. E eles jogavam com 3 zagueiros. Então precisava ter esse jogador mais agudo e o Rafinha já é um jogador mais construtor, né? Então foi por isso que a gente fez a troca, mas o Rafinha recebeu numa boa, bem tranquilo, ele entendeu a mudança, né? E a gente faz parte do nosso trabalho também, faz essa gestão de grupo, e deu certo. Muito bem. Agora a pergunta do João Paulo Tílio, da TV Fronteira. Professor Fezan, parabéns pela vitória. Todos os gols saíram de jogadas de pé em pé. O quanto isso te deixou feliz, né, esses gols? São gols com a cara do time comandado pelo Fezan? Sim, tanto que no intervalo eu não comemorei o primeiro gol. Se vocês observarem, eu não comemorei. Todo mundo comemorou, eu não comemorei, estava bravo. No intervalo, a primeira coisa foi dar bronca, porque a gente não estava jogando o nosso jogo. A gente não estava jogando o nosso jogo, e o Suzano estava jogando o jogo que eu queria que a gente jogasse, né? E todos os gols, justamente, os gols que nós fizemos foi quando a gente colocou a bola no chão e jogou. Por que não fez isso, né, desde do primeiro momento? Né? Então, nosso time tem essa qualidade. Nossa maior força, nossa maior arma é jogar com a bola. Então, a gente, sim, me deixa feliz. É uma característica minha de jogo, mas também do nosso time. E eles precisam entender isso, eles entendem, eles sabem, eles mesmos admitiram, e no final deu certo. Uma última pergunta do João Paulo Tílio para ir para outros companheiros. O Grêmio pouco apareceu no ataque no primeiro tempo, mas quando chegou foi incisivo. Foi uma estratégia ficar menos com a bola ou uma condição do próprio jogo? Como você já disse aí, né? Perfeito. Boa pergunta. Realmente foi uma condição do próprio jogo. Como eu disse, méritos do Suzano, que soube, eles perderam o primeiro jogo, eles sabiam que tinha que recuperar essa derrota em casa, né, e vão ter que recuperar fora. E eles vieram jogando o jogo da vida e fizeram um grande jogo, tiveram chances de sair ganhando. E aí tem um lado positivo disso, como eu já falei, que o nosso time mostrou também que a gente, quando precisar jogar assim, e faz parte do jogo, vai acontecer, nós vamos saber jogar também, né? Então isso é muito importante, mostra também que o individual do nosso grupo é muito forte, né?
Por mais que eu falo do coletivo, mas o individual nosso é muito forte. Nossos jogadores se dedicam demais, competem. Não é só no jogo, não, é no dia a dia. Amanhã nós vamos treinar às 10 da manhã. E os caras vão estar lá motivados, treinando, eles estão querendo. Então é um grupo que merece, jogadores que merecem, que tem qualidade, mas também tem um psicológico muito forte. E isso vai fazer diferença nessa reta final. Caio, do Jornal Imparcial. Boa noite, professor Fezan. Parabéns pela vitória e pelo jogo, né, de futebol apresentado na noite de hoje. Primeira coisa, qual é a nota que você dá para o Rafinha? Eu falo para eles que o 10 sempre é do professor, né? Eu brinco com eles, e se for para dar 10 para um jogador, eu daria 10 para o Pelé, né? Mas o Rafinha entrou muito bem, é difícil falar em nota, né? Mas ele entrou muito bem, não só, ele entrou como segundo volante, não sei se vocês perceberam, ele entrou como segundo volante. Ali eu fiz uma troca, o Rodrigo machucou, sentiu, e aí eu poderia muito bem ter colocado um outro volante, né? Mas eu entendia que a gente precisava jogar mais com a bola, e depois que foi opção pelo Rafinha, nós ficamos com 2 meias, né? Mas ele no momento defensivo ele virava um volante, e aí você vê o empenho dele para o coletivo, né? Então, mas é difícil falar em nota, mas se fosse para escolher uma nota, eu daria 9. Muito bem. Para finalizar com o Caio, eu gostaria que você destacasse a importância do duelo de sábado contra o São José. Você já falou um pouco sobre isso, mas só uma panorama aí. Não, perfeito. Eu sempre falo que o jogo mais importante da nossa vida é o próximo, né? Porque o que já foi serviu de aprendizado, mas o próximo é o jogo da nossa vida mesmo, né? Porque nós ganhamos 2 jogos, e aí a gente pega o São José agora em casa, eles vêm de uma derrota, perderam hoje, e a gente perde o jogo. Se a gente perde o jogo sábado, a gente sabe que já começa a se preocupar de novo, né? Então é muito importante não só a vitória, né, mas também jogar bem, né, recuperar o jogo, fazer o jogo que a gente gosta de fazer. E eu tenho certeza aí, se a gente se dedicar ao máximo, enfim, e vamos nos dedicar para isso. Um jogo bem difícil no sábado, mas eu acredito demais na vitória, até porque nosso time vem crescendo. Cássio Oliveira, da Rádio 101 FM, Prudente AM. Professora Ademir Fezan, parabéns pela vitória maiúscula. O que representa para você a dobradinha Rafinha e Afonso no segundo tempo e a entrada do Adailson e do Elias na etapa complementar, que deram grande mobilidade, os dois ali? Você não tem conquista sem elenco. Não tem. Você não vai ser campeão, você não vai ter acesso se você não tiver um elenco forte. As 5 trocas hoje, os 5 entraram bem. O Giovani jogou menos no final, mas entrou, fez a função. Elias entrou bem, Afonso entrou bem, Adailson entrou bem, Rafinha entrou bem. Então a importância do elenco, né? Você hoje com 5 substituições, você troca meio time, isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E aí você ter esses jogadores no banco, eles entram como entraram ainda, bem gratificante. A gente sabe que o elenco cada vez mais forte para essa reta final pode nos dar uma grande conquista. Só para fechar, o Gésner Dias da Rádio Comercial AM, ele fala assim: quem não estava vendo o jogo imagina que as dificuldades que o Grêmio, não imagina as dificuldades que o Grêmio enfrentou durante a partida. O que você destacaria no time diante de uma vitória como essa, assim, no geral? Perfeito. Realmente o Suzano fez um jogo melhor que o nosso no primeiro tempo. Mesmo assim a gente fez o gol, né? Viramos ganhando, isso foi importante. Mérito total ali do Wanderson, uma bela jogada do Wanderson, um jogador muito técnico, rápido, decisivo, tem sido decisivo também. É mais um jogador que vem crescendo, né? E aí no segundo tempo o Suzano veio melhor também de novo, mas a gente soube jogar o jogo dessa forma, né? E isso é muito importante, isso me deixa um pouco mais tranquilo. Não é o jogo que eu gosto, um jogo de transição, enfim, um jogo que o adversário nos pressiona. Eu não gosto desse jogo, eu gosto do inverso, mas é futebol, isso é um jogo, né? É um jogo que você tem que mexer ali no tabuleiro, mexer as peças, e aí mérito do adversário, mas a gente soube jogar dessa forma, e isso é muito gratificante. E no final, os 3 pontos, né? A gente sabe que a importância da vitória, no final, para todo mundo é o que vale. Muito bem, muito obrigado pela sua entrevista coletiva conosco, bom descanso, e até amanhã cedo já no trabalho, né? Amanhã, 8h30. Valeu, professor. Valeu, rapaziada. Obrigado, viu?